nos abençoar. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, nesse momento, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 30. Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 30. A palavra do Senhor nos diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Vou ler mais uma vez. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, vamos nos aquietar diante do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que venha falar conosco nessa hora. Senhor, muito obrigado por esse tempo na tua presença, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de, como igreja, louvarmos ao Senhor nessa manhã. Pedimos nessa hora, Senhor, que tu venhas falar conosco. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, e que o teu Espírito ministre às nossas mentes e aos nossos corações, para que sejamos ainda mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero pensar nessa manhã sobre reconhecendo a glória que não se divide. A Escritura Sagrada nos diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A primeira razão para isso é que ele é o Criador. Não existe um segundo Criador. Ele é único, né? O apóstolo Paulo, quando fala da criação em Romanos, no capítulo 1, ele nos diz que o Senhor, o nosso Deus, o Criador do universo, colocou na criação as marcas da sua pessoa. Paulo diz, os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder e a sua divindade são vistas claramente na criação. Então, amados irmãos, não há um segundo Criador, há um Criador que é único, e como Paulo diz em Romanos capítulo 1, ele colocou na criação o seu eterno poder. O que isso significa? Que o Criador, para ser Criador, ele tem que ser anterior à criação, ele tem que ser eterno. Por isso que a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus não tem princípio, mas ele iniciou a criação, num determinado momento da história. Então ele é eterno. O Criador, para ser Criador, ele tinha que ser eterno. Do contrário, a gente teria que chegar à mesma conclusão lá dos gregos, né? Que a matéria é eterna. Se o Criador não é eterno, a criação é eterna. Então vamos adorar a terra, vamos adorar a árvore, vamos adorar os animais, mas nós adoramos ao Criador, que é anterior à criação, ele é eterno. No Salmo 90, o salmista diz: antes que os montes se formassem, tu és Deus, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então é por isso, amados irmãos, que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Por ele ser o Criador, também por ele ser o Senhor da história, ele governa a história. Ele não divide essa glória com ninguém. Então a história caminha para os propósitos eternos de Deus, que foram estabelecidos por ele antes mesmo da criação. E quando eu olho para esse versículo, e eu quero pensar nisso nessa manhã, eu identifico aqui exatamente essa verdade: a glória de Deus, ela não é dividida. Nós estamos lendo sobre um evento da história, e não há aqui um protagonista humano. Se você não conhecesse a Escritura, você não saberia quem é que estava liderando o povo de Deus, por exemplo, nessa época. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para Hebreus capítulo 11, nós pensamos, irmãos, que esse capítulo está aqui, obviamente pela inspiração do Espírito Santo, mas para pelo menos 2 razões, 2 propósitos. O primeiro deles é para dar historicidade à fé em Cristo Jesus. O que isso significa? Que nós encontramos aqui nesse capítulo homens e mulheres que andaram com Deus
na história. Gente de carne e osso, que enfrentou luta, que enfrentou adversidade. As suas provações foram reais, e as suas vitórias em Deus também foram reais. Então, quando nós olhamos para Hebreus 11, nós não vemos aqui uma galeria de heróis. Nós temos aqui homens e mulheres que na sua fraqueza encontraram força em Deus. Homens e mulheres que diante das suas dificuldades manifestaram a sua dependência de Deus e viram a glória de Deus. Em segundo lugar, esse capítulo 11 de Hebreus está aqui para nos apontar para Cristo. É interessante que logo na sequência do texto, a palavra diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se o capítulo 11 nos fala de que fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, no versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, no capítulo 12 o autor vai dizer quem é o autor da fé. O Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A fé não é produzida por nós, é um dom de Deus. Se nós cremos em Jesus, se nós reconhecemos o seu senhorio, é porque nós fomos abençoados com esse dom, o dom da fé. E por isso, irmãos, é muito importante nós olharmos para esse capítulo 11, que nos define a fé, que nos aponta esse caminho de pessoas que viveram com Deus, que andaram com Ele na história, porque às vezes nós temos uma tendência de achar que eram heróis. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de Elias, no capítulo 5 de Tiago, Elias vai dizer que ele era semelhante a nós. Então o protagonismo não estava nas suas vidas, mas no Deus a quem eles serviram, no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso, e nós somos desafiados a olharmos para esse texto e colocarmos a nossa confiança plenamente no Senhor. Amém, amados? Eu quero então refletir nesse versículo 30, e nós poderíamos, olhando para esse texto, de dizer, olha, aqui nós temos o registro da primeira e grande primeira vitória de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Os irmãos se lembram lá do texto, capítulo 1 do livro de Josué, o Senhor diz a ele, Josué, Moisés, meu servo, é morto. E quando nós estamos falando de Moisés, nós estamos falando de um grande líder do passado, um homem respeitado no meio do povo de Israel, um homem através do qual Deus levantou para libertar o seu povo, o legislador desse povo. Imaginem, amados irmãos, a responsabilidade, o tamanho do desafio de Josué. E o Senhor então faz promessas a ele, dizendo, olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. No versículo 9 o Senhor diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E ele então assume a liderança do povo, e ele vai conduzindo esse povo com o privilégio de entrar na terra prometida, na terra que o Senhor prometeu aos patriarcas da nação, a Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora chegou o momento do cumprimento dessa promessa, dessa grande promessa. Embora Moisés tenha sido um homem de Deus, ele não entrou na terra, e Josué então tem essa oportunidade, e nós chegamos aqui no versículo de número 30, e nós não encontramos o nome de Josué. Percebam, irmãos, do versículo 23 até o versículo 29, o texto fala de Moisés, e 2 vezes o nome de Moisés é citado. No verso 23, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Os irmãos se lembram de que havia um decreto, no final do verso 23, a palavra diz do decreto do faraó, que os meninos hebreus não poderiam sobreviver. Semana passada eu falei de Atos capítulo 7, quando Estevão fala desse texto. Estevão repete aqui o decreto do faraó e diz assim, por esse tempo nasceu Moisés. Quando o faraó disse não pode nascer, Deus coloca soberanamente no palácio o libertador.
E ainda, eu falei na semana passada, foi o primeiro salário maternidade da história. Joquebede recebeu um salário para criar o filho. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos, né? E aí, Deus levanta esse homem. O versículo 23 nos fala do nome de Moisés. Aqui, embora o texto diga pela fé Moisés apenas nascido, obviamente que o texto está se referindo à fé dos seus pais. Ele foi influenciado pela atitude dos seus pais de ocultarem-no por 3 meses, mesmo diante do decreto. E Deus age de uma maneira soberana, mas já no versículo 24, o texto diz que pela fé, Moisés, quando já homem feito, Deus já havia trabalhado no seu coração, Deus já havia falado com ele, e ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, ele prefere sofrer, diz o verso 25, junto com o povo de Deus, do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele contempla o galardão, ele olha para Deus. No 27 fala que ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do Faraó. No 28 ele celebra a Páscoa já na saída. E no verso 29, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Deus agindo. Vejam, toda vez que o texto está falando de pela fé, ele está dizendo que não foi por causa desses homens, foi por causa do Deus em que eles confiaram, do Deus a quem eles serviram, mesmo diante de tantas adversidades, mesmo diante de tantas limitações. Ele não lidera o povo para a saída enquanto estava no palácio. Ele tem que vir do deserto com 80 anos e tem a revelação de Deus. O Senhor aparece a ele, e quando você lê Êxodo capítulo 3, você começa a perceber, não vai dar certo isso. Se dependesse dele, não daria certo. Ele começa a colocar limitações. Ele diz: Senhor, quando eu chegar lá no meio do povo, eles não vão acreditar que o Senhor apareceu a mim. Primeira coisa que eles vão perguntar: quem é o Deus que te apareceu? Nesses 430 anos eles viram tantos deuses. Eles viram os egípcios adorando o rio Nilo, eles viram os egípcios adorando os animais, eles viram os egípcios adorando até mesmo o faraó. Quando eu chegar lá, eles vão perguntar: e qual é o seu nome? O Senhor falou: Moisés, diz para eles que o Eu Sou te enviou. Aleluia. O Eu Sou é aquele que não foi criado por ninguém, ele é o autoexistente. Eu sou o que sou, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus que está acima de toda a divindade. E eu vou provar para você, Moisés, que todas as divindades dos egípcios vão cair diante da minha glória. Eles adoram o rio Nilo, as águas vão ser convertidas em sangue. Eles adoram os animais vão morrer. Eles adoram o faraó, e o filho do faraó, que será o futuro Deus, será punido, porque não há outro Deus além de mim. Moisés, eu sei que você não sabe falar bem, mas eu serei contigo com a sua boca. Eu criei o homem, eu criei o que fala e o que não fala. E aí, irmãos, Deus começa a tratar com ele, mostrando para Moisés que Moisés só seria um instrumento. O poder que iria se manifestar seria o poder de Deus. Queria que você olhasse para a sua vida, para os desafios que você enfrenta hoje como servo de Deus, como serva de Deus. Deus tem te chamado para servi-lo na história, amados irmãos. Deus tem nos chamado para glorificarmos o seu nome. E talvez você olha, Deus me colocou na universidade, eu sou o único cristão aqui no meu curso. Ou talvez você olhe para o seu trabalho e você fique pensando: como é que vai ser isso? Eu preciso testemunhar de Jesus aqui. Amados irmãos, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A questão é se nós confiamos. O texto é claro: pela fé. Tudo que foi feito aqui foi pela fé, na dependência do Senhor. Há muitos relatos aqui nesse texto que nos mostram até mesmo de pessoas, na linguagem do texto, no verso 34, que da fraqueza tiraram força, porque não confiaram em si mesmas, mas confiaram no Deus a quem estava chamando as suas vidas. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Aí chega no verso 30, a palavra diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó.
Cadê o protagonista aqui? Não aparece o nome de Josué. Será que Deus amava mais Moisés do que Josué? Mas, irmãos, essas verdades estão escritas na Escritura para nos mostrar isso. Mesmo com o nome de Moisés aparecendo, a glória não foi dele. Ele foi limitado, ele não entrou na terra. Por isso que eu disse que Hebreus 11 primeiro nos aponta o caminho de que homens e mulheres podem andar com Deus na história, mas vão nos conduzir a Jesus. O capítulo nos leva a Cristo. A única pessoa perfeita que pisou esse planeta, santo, santo, santo e sem pecado, foi o Senhor Jesus. E é nele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos depositar toda a nossa fé, tanto na fé salvadora, quanto na dependência para o dia a dia. Nós precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo. E eu quero então pensar no verso 30, com as 3 divisões que nós encontramos naturalmente no versículo, refletindo sobre essa verdade de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Em primeiro lugar, o texto diz pela fé. Essa é uma referência direta à dependência de Deus. Pela fé. Ruíram as muralhas pela fé. E aqui o texto está nos dizendo que não foi Josué o protagonista, não foi o exército de Israel o protagonista, mas o Senhor. E essa verdade, irmãos, nós encontramos em todo o capítulo 11 de Hebreus. Quando nós chegamos, por exemplo, no versículo de número 11, quando a palavra se refere a Sara, falando da esposa de Abraão, o texto diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aqui, irmãos, é mais uma daquelas santas ironias que nós encontramos na Bíblia, né? Porque como é que Deus vai começar um povo? Os irmãos se lembram do livro de Gênesis, como é que o livro de Gênesis está organizado? Há 2 divisões naturais ali. A primeira, do capítulo 1 até o capítulo 11, que nós chamamos de história primeva, criação, queda, dilúvio, a divisão das nações e a Torre de Babel, até o capítulo 11. Os 2 primeiros capítulos, o momento glorioso da criação, o propósito de Deus de nos criar para o louvor da sua glória, para vivermos em comunhão com Ele. No capítulo 3, os nossos pais ouvem uma mentira, acreditam que poderiam viver sem Deus. Essa é a essência do pecado, viver como se Deus não existisse. Vocês podem ser iguais a Deus. Ora, se eu posso ser igual a Deus, eu não preciso prestar contas a Ele, eu não preciso me curvar diante da sua glória. E eles então são expulsos da presença do Senhor, e aí nós só vamos ver declínio na separação, declínio na rebelião, e aí vem o dilúvio, o coração do homem inclinado para o mal, e até chega no capítulo 11, em que os homens disseram assim: nós não queremos servir aos propósitos desse Deus, nós vamos contra o propósito dele. Se ele disse que nós fomos criados e deveríamos nos espalhar, nós vamos ficar aqui, nós vamos construir uma cidade só para nós, uma torre que chega até o céu, nós vamos até o céu por nós mesmos, o nosso nome será famoso. Aí Deus vai e acaba com aquele projeto, confunde a linguagem das pessoas e elas são dissipadas. E aí, curiosamente, no capítulo 12, Deus chama um homem e diz para ele: olha, vejam o que as pessoas do seu tempo estão querendo ter o seu nome famoso, querendo competir com o meu reino. Eu não divido a minha glória com ninguém, então eu vou começar uma história com um casal completamente impossibilitado. Deus diz: eu vou fazer de você uma grande descendência, a sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. Mas Deus fala isso para um homem de idade e para uma mulher estéril. Como é que isso é possível? É a mesma coisa que acontece com você quando você está num ambiente difícil e Deus fala assim: abre a tua boca e fala do meu nome. E você diz: como é que isso vai ser? Eu não tenho condição de fazer isso. Ou quando você está num empreendimento no reino de Deus e você olha e começa a pensar: não tem dinheiro, não tem recurso humano, mas quem é que chamou você?
Quem é que está mandando você? E aí vejam, irmãos, é isso que o texto está dizendo. Pela fé, a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Não importam as impossibilidades, o que importa é que há um Deus que está nos chamando, que há um Deus que está à frente das nossas vidas. E aí esse homem com idade avançada e essa mulher estéril tem um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Jesus. Amém, amados? A sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, interpretando esse texto em Gálatas 3, diz: e ao teu descendente, que é o Cristo. Pela fé. Então esse capítulo 11 nos mostra as impossibilidades humanas, mas nos ressalta que tudo o que aconteceu com essas pessoas, e que acontece conosco, que vai continuar acontecendo, é por causa da nossa dependência de Deus. Pela fé é uma referência direta à dependência de Deus. O que aconteceu em Jericó só ocorreu por causa da fé, que foi totalmente depositada no Senhor. Mas há uma segunda divisão do texto. Primeiro, pela fé. Segundo lugar, ruíram as muralhas de Jericó. Se a primeira expressão, pela fé, nos remete à dependência de Deus, a segunda frase, ruíram as muralhas de Jericó, é uma declaração que exalta o poder de Deus. Poder de Deus. Quando nós olhamos para Josué capítulo 6, versículos 1 e 2, eu quero convidar você a fazer isso, nós vamos chegar a uma informação muito importante. A palavra diz que a cidade estava completamente fechada, rigorosamente fechada. Josué 6, versículos 1 e 2, a palavra diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Ou seja, como é que seria possível aquele exército dos judeus entrar numa cidade totalmente fechada, com uma alta muralha? Humanamente falando, seria impossível. Eles estão fechados, eles têm a vantagem de estarem fechados, eles têm a melhor localização, né? Estão por cima do muro, então a aproximação seria perigosa, a entrada seria, humanamente falando, impossível. Mas aí diz o versículo 2, que mesmo com a informação do verso 1, que a cidade estava rigorosamente fechada, há uma palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué: olha, atenta, presta atenção, confia, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém, irmãos? A fé, ela tem um fundamento. A fé não é um salto no escuro, a fé tem um fundamento. O fundamento é a palavra de Deus, o fundamento é a revelação de Deus, e nós precisamos depositar a nossa fé na palavra. É o que nós lemos aqui no versículo 11 de Hebreus capítulo 11, que Sara, ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, mesmo com as suas impossibilidades. As muralhas ruíram por causa do poder de Deus. Ela estava rigorosamente fechada, mas Deus falou: eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Não importam as portas rigorosamente fechadas, pois para Deus não há portas fechadas. Não há portas fechadas. Não há muro que não possa cair. Se Deus está à frente, se o propósito é de Deus, nós vamos entrar, nós vamos avançar para a glória do Senhor. Se nós estamos em obediência a Deus, na expansão do seu reino, no anúncio do seu evangelho, Ele vai nos capacitar para a glória do seu nome. Não há portas fechadas, irmãos. Amém, querido? João 19 nos diz isso.
João 20, versículo 19, as portas estavam trancadas, os discípulos estavam com medo dos judeus, mas Jesus entrou a si mesmo. Veio Jesus, pôs-se no meio, disse: Shalom, paz seja convosco. Não há portas fechadas para Deus. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. E aí nós chegamos à terceira divisão do versículo. A palavra diz: pela fé, dependência de Deus, ruíram as muralhas de Jericó, manifestação do poder de Deus. Mas por último, depois de rodeadas por 7 dias. Se pela fé significa dependência e ruíram as muralhas nos fala do poder de Deus, a terceira frase nos fala da estratégia de Deus. Quando nós dependemos do Senhor, nós confiamos no seu poder, Ele vai manifestar a estratégia. Ele vai dar as condições para que aquele intento se realize, aquela obra se realize. O nome de Josué não aparece, eu repito isso. Mas por que o nome dele não aparece? Porque Deus apareceu a ele. Eu quero chamar a sua atenção para Josué capítulo 5, os versículos anteriores. Nós lemos o capítulo 6 e versículos 1 e 2, mas eu quero chamar a sua atenção para o final do capítulo 5. Josué não aparece, o nome dele não é o nome de protagonismo, porque Deus apareceu a ele. E amados irmãos, a glória de Deus, quando ela se manifesta, ela nos protege do orgulho. Como é bom quando a gente reconhece a glória de Deus, porque o nosso coração é guardado. O nosso coração muitas vezes tenta nos enganar e nós queremos o protagonismo. Mas, amados irmãos, no reino de Deus não existe protagonismo a não ser do próprio Deus. E a palavra diz, capítulo 5, dos versos 13 a 15, estando Josué ao pé de Jericó, veja, ele está ali ao pé de Jericó, talvez pensando no tamanho do desafio, seria o primeiro desafio dele. Eles atravessaram o Jordão e agora a primeira cidade a ser vencida é Jericó. E Josué está ali ao pé de Jericó, e a palavra diz que ele levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, louvado seja Deus, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Josué está completamente rendido diante do príncipe do exército do Senhor, que não é um anjo, porque anjo na Bíblia não recebe adoração. Se você ler Apocalipse capítulo 22, depois de ver todas aquelas maravilhas, João vai se prostrar diante do anjo. O anjo diz assim: para com isso, levanta, porque eu sou conservo teu, adora a Deus. Aqui é uma manifestação de Cristo, do Cristo pré-encarnado, que se revela, que está com uma espada na mão, dizendo: eu guerreio por vocês, eu luto pelo meu povo, não importam as adversidades que meu povo enfrenta, por conta da aliança que eu fiz com esse povo, eu guerreio por vocês. E Josué então se prostra e o adora. Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor: Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. As mesmas palavras que Moisés ouviu lá em Horebe. Vejam, irmãos, são lugares diferentes. Então a questão não é a terra em si, é o Deus que está presente. É o Deus que santifica o lugar, é o Deus que santifica o seu povo, é o Deus que nos separou para o louvor da sua glória. Tira as sandálias dos pés, você está diante de um Deus santo, santo e santo. Mesmo no mundo que brinca com o pecado, meu irmão, não brinque com o pecado, porque o Deus a quem você serve, Ele é santo, santo e santo. Descalça as sandálias.
Se renda completamente. O que vai acontecer, Josué, não é por causa do exército, mas é porque eu guerreio por você. É porque eu guerreio pelo meu povo. E aí, irmãos, Josué faz algo tremendo. Ele pergunta: que diz meu Senhor ao seu servo? Quando nós reconhecemos a glória de Deus, nós queremos ouvir a sua voz. Eu fico com dificuldade quando eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu sou crente, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Eu sou crente, mas eu não gosto de escutar a palavra. Meu irmão, o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus que fala, é o Deus que nos guia pela sua palavra, pela sua revelação. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que diz meu Senhor ao seu servo? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer a cada dia. Nós somos servos, quem governa é o Senhor, Ele se revela na palavra, Ele se revela pelo seu Espírito em nós. Óbvio que Josué precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa ouvir a palavra, qual é a direção do Senhor. E às vezes nós queremos caminhar como igreja, ou como cristãos individualmente, ou como família, não querendo ouvir a voz de Deus. Aí você vai ouvir tantas vozes. Casais enfrentam crises, como é comum a qualquer um, é possível, mas não vão à palavra, vão buscar conselhos de pessoas que não conhecem a Deus, e vão ouvir conselhos errados. Jovens enfrentam as suas crises, mas não vão à palavra, não vão a discípulos mais experientes que podem orientá-los na palavra, e aí começam a ter dificuldade na sua caminhada. Josué nos ensina, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Há pessoas que querem construir a sua família baseada no seu coração, na sua intuição, nos seus sentimentos. Eu vejo pessoas dizendo: eu quero ser feliz, aí acaba com um casamento, destrói uma família. Como se Deus não pudesse nos alegrar com a sua presença e edificar a nossa casa na sua palavra. Há pessoas que estão buscando nesse tempo uma aventura. Irmãos, Deus não é o Deus de aventura, Deus é o Deus de aliança. Você tem aliança com a mulher com quem você está andando? Você tem aliança com o homem com quem você está andando? O Deus da Bíblia é o Deus da aliança, não é o Deus da aventura. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Assim diz o Senhor: conserta a tua vida com Deus. Josué vai até o Senhor e diz: que diz meu Senhor ao seu servo? E sabe o que ele vai receber? Vai receber uma estratégia que parece louca. Se você ler Josué capítulo 6, vocês vão começar a rodear, vai rodeando, 6 dias, botaram a caminhada em dia, né, irmão? Não tinha ninguém obeso mais ali. No 7º dia, vai de novo, várias vezes. Quando eu falar, vocês começam a gritar, toca a trombeta e começa a berrar. Irmãos, parece loucura, mas não é Deus que está falando. Quando você olha para a sua salvação, não parece loucura? Nos tornamos inimigos de Deus, e Deus olha para os seus inimigos e diz assim: eu sei o que eu vou fazer com eles, já sei antes da fundação do mundo, eu vou entregar o meu bem mais precioso para os meus inimigos, o meu filho vai receber o castigo que eles merecem, a minha ira que era apontada contra a cabeça deles, foi descarregada sobre o meu filho amado. Por isso que quando Jesus está no Getsemane, ele está com tanta intensidade orando que o seu suor se converte em gotas de sangue. Ele não está com medo do Império Romano, ele não está com medo da dor da cruz, ele sabe que ele vai enfrentar o cálice da ira de Deus. Foi por isso que ele estava naquela intensidade. Por isso ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice não é o prego, o cálice não é o Império Romano, o cálice é a ira de Deus, que eu e você merecíamos, mas Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Quando você prega essa mensagem, algumas pessoas dizem assim, isso é uma loucura. Porque nós queremos o protagonismo. O que é que eu faço para Deus me salvar? O que devo fazer para que seja salvo? Não é muito mais fácil? Não, irmãos, é muito mais difícil. Mais fácil é eu achar que depende de mim. Se eu andar direitinho, se eu frequentar a igreja todos os domingos e orar pelo menos meia hora por dia, no final vai dar tudo certo. Não vai dar nada certo. O nosso coração é enganoso. Toda a nossa constituição humana foi afetada pelo pecado. A nossa mente ficou obscurecida. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Se a luz de Deus não brilhar, se a graça de Deus não agir, se o Espírito Santo não operar, nós vamos ficar separados de Deus para sempre. Nascemos separados de Deus, mas não precisamos morrer separados de Deus, porque Ele enviou o seu Filho perfeito e amado, que viveu perfeitamente nessa terra, foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, morreu uma morte real, concreta, foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele venceu a morte para nunca mais morrer. E todo aquele que nele crê recebe o seu perdão. Deus declara justo um homem e uma mulher que creem no sacrifício de Jesus, justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: a cruz é loucura para os que se perdem. Rodear a terra 6 dias, 6 vezes, depois no último dia 7 vezes, isso é loucura. Mas foi Deus que ordenou. E aqui nós temos um princípio: a fé é demonstrada pela obediência. A palavra diz que Josué fez assim. Ele não discutiu com Deus. Ele não disse: Senhor, eu tenho uma estratégia melhor, eu tenho uma opção melhor. Não, ele faz o que Deus manda. E a palavra diz que as muralhas ruíram. As muralhas ruíram pelo poder de Deus. E eu quero então aplicar nessa manhã essa verdade rapidamente, 3 aplicações para a nossa conclusão, voltando para Hebreus capítulo 11, do versículo de número 30, somos chamados nessa manhã a reconhecermos a glória de Deus, que não é dividida. Em primeiro lugar, Deus não divide a sua glória na obra da salvação. Nós reconhecemos que Cristo é o poder de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Assim como aquelas muralhas não caíram por causa de Josué, aquelas muralhas não caíram por causa dos sacerdotes, aquelas muralhas não caíram por causa do exército de Israel, porque se Deus não tivesse dado uma palavra, eles iam rodear quantas vezes fosse, iam gritar até não ter mais voz, e nada iria acontecer. Mas foi a ação de Deus, foi a estratégia de Deus, foi o poder de Deus. Da mesma forma, quando nós olhamos para a obra da salvação, nós percebemos, irmãos, que o protagonismo é do Senhor, a glória é somente de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, não vem de vós, é um dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga: foi por aquilo que eu fiz, eu sou uma boa filha, eu oro todo dia, eu sou um bom filho, eu honro os meus pais, no final das contas Deus vai me receber. Meu amado, se isso fosse verdade, Deus não entregaria o seu filho para morrer em nosso lugar. Jesus sentiu a dor da separação do Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Imagine o que é sentir esse desamparo, essa separação eternamente. Jesus sentiu por um instante, para que eu e você nunca mais ficássemos separados de Deus. Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos a bênção de Deus. Nós só podemos morar naquele céu por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que nós fazemos. Isso é graça mediante a fé. Deus não divide a sua glória também, irmãos, na missão da igreja. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus tem nos chamado para a obra, mas nós precisamos depender inteiramente do seu Espírito.
não é no nosso braço, não é na nossa força. Então a segunda aplicação é: Deus não divide a sua glória, e nós vemos isso na missão da igreja. O Senhor Jesus, depois de passar 3 anos e meio com os seus discípulos, de intenso treinamento, quando Jesus ressuscita, podemos dizer assim, foi o dia da entrega do certificado, como as meninas receberam hoje. Jesus disse aos seus discípulos: olha, não saiam da cidade. Mas Senhor, 3 anos e meio, a gente já sabe de tudo, a gente sabe pregar, a gente já sabe expulsar demônio, a gente já viu o Senhor curando, já sabe mais ou menos como é que o Senhor faz, como é que o Senhor se importa com os pobres, como o Senhor se importa com as crianças. Nós erramos muitas vezes, Senhor, nós aprendemos a duras penas que o Senhor ama os samaritanos, a gente já sabe tudo. Jesus falou assim: olha, terminaram o seminário? Sim, fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós olhamos para o tamanho da obra para a qual o Senhor nos chamou, e nós dizemos: Senhor, sem o Teu Espírito, nada vai acontecer. É pelo poder do Espírito Santo. Às vezes você fala uma palavra, você ora por uma pessoa, você coloca a mão sobre uma pessoa, acaricia alguém, se aproxima de alguém, e essa pessoa desaba diante da glória de Deus. Às vezes um olhar, às vezes uma palavra, não tem lógica humana, mas o Espírito Santo opera. Quando você para escutar uma pessoa, quando Deus coloca no seu coração: ore por fulano, e você liga para ela e diz: olha, eu precisava disso agora. É o Espírito quem faz. Você ora, você lê a palavra, você se prepara, mas é o poder de Deus que opera nas nossas vidas. E eu li essa semana um homem de Deus dizendo, ele é pastor nos Estados Unidos, numa igreja que tem crescido muito, uma igreja que tem prezado pela excelência, por estruturas, o que é algo bom, mas ele falou assim: olha, eu tenho uma impressão de que nós chegamos num nível de que nós nos alegramos com a estrutura que temos. Parece que tudo pode funcionar bem sem o Espírito Santo. Se nós atuarmos bem na música, se nós atuarmos bem desde lá do estacionamento, numa boa organização, a impressão que eu tenho é que tudo vai funcionar bem, e se o Espírito não agir, parece que não tem problema. As pessoas vão sair felizes, as pessoas vão sair cuidadas, temos um bom prédio, temos uma boa estrutura, temos uma boa estrutura de ministério. Ah, meu amado, se o Espírito Santo não agir nos corações, nada vai acontecer. Fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando aqueles homens e aquelas mulheres foram revestidos de poder, eles saíram por toda parte, pregando a palavra, vidas foram libertas, igrejas foram plantadas, cidades foram transformadas, porque o Senhor opera através de nós, mas é Deus quem opera, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Como nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Eu tenho desafiado os irmãos nessa igreja. Deus nos chamou para a obra, para pregar o Evangelho, mas nós fazemos isso num mundo desconectado de Deus, num mundo que está em trevas. A Bíblia, quando fala de conversão, ela diz que é o libertar do império das trevas e um transporte para o reino de Deus. Isso não é obra humana, não é obra humana. Se os irmãos lerem Atos 26, Paulo, quando dá testemunho perante o rei Agripa, e ele fala do que é uma conversão, ele diz: é sair da potestade de Satanás e vir para o reino de Deus. Nós não podemos realizar isso, irmãos, na nossa força, na força da persuasão. É o Espírito quem opera, é Deus quem quebra as cadeias espirituais, e nós precisamos orar diariamente, nós precisamos ler a palavra, precisamos jejuar, precisamos buscar santidade, evangelizar, usar as disciplinas espirituais para nos fortalecermos no Senhor. É Paulo quem diz isso: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não queira realizar essa obra na carne, não queira realizar essa obra sem a ação do Espírito Santo. E nós precisamos nos render ao Senhor. Eu louvo a Deus pelo movimento de oração que tem acontecido nesses dias. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã, a nossa denominação está orando.
Há um grupo aqui de irmãs da nossa igreja que tem participado, o Movimento Ora Brasil, todos os dias, buscando a Deus, intercedendo pela nação, intercedendo pela igreja. Nós precisamos orar, clamar ao Senhor. Deus não divide a sua glória. Quando nós achamos que nós estamos no centro, que tudo acontece por nossa causa, meu amado, nós começamos a falhar. A soberba precede a ruína. Nós somos servos, nós temos que cumprir o nosso papel com excelência. De Deus somos cooperadores, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo diz: eu plantei, Apolo regou. Precisa de alguém para plantar, precisa de alguém para regar, debaixo da bênção de Deus, mas confiante de que só o Senhor pode dar o crescimento. Você ora pelo seu filho, você prega o evangelho para ele, você ensina o caminho, mas é o Espírito quem vai converter o coração dele. Você ora pelos seus familiares, pelos seus amigos de trabalho, pelos seus amigos da faculdade, mas é Deus quem vai operar. É o Espírito. Então ore para que o Espírito opere nos corações, para que o Senhor tire as vendas dos olhos. Você é um músico na casa do Senhor, Deus te deu um talento, peça a Deus: Senhor, unge esse talento, que o dedilhar de um acorde possa tocar um coração, que a letra de uma canção possa libertar uma vida. Deus possa usar isso, uma letra baseada na palavra, na Escritura. Basta uma palavra, irmão, uma palavra. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo haja, opere. Então, amados irmãos, Deus não divide a sua glória na obra da redenção, na missão da igreja, e por último, no cuidado que Ele tem conosco, no cuidado do Senhor. Eu gosto de pensar em Efésios capítulo 3, quando Paulo diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em nós. O poder de Deus opera na sua vida. Confie nisso. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias, olhando para as adversidades, mas há um Deus que cuida de nós, e nós podemos confiar totalmente nele. Por isso eu quero ler novamente: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé nos fala da dependência do Senhor. Ruíram as muralhas de Jericó, nos falam do poder de Deus. Depois de rodeadas por 7 dias, nos falam da estratégia de Deus. E nós então somos chamados a nos rendermos ao Senhor. Quando você lê o versículo seguinte, você vê sobre Raabe. O que aconteceu com Raabe? A Bíblia diz em Josué, no capítulo 2, que ela ouviu sobre o Deus Todo-Poderoso. Ouviu falar de que o Senhor abriu o mar vermelho, e ela disse: olha, o nosso povo está totalmente rendido, desmaiou-se o nosso coração, na linguagem bíblica. Ela ouviu e creu. E nessa manhã, você que tem ouvido a palavra, o Senhor te chama a ouvir e crer. João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Na sexta-feira, um irmão leu esse texto no Encontro dos Homens de Coragem. E quando eu li essa frase novamente, passou da morte para a vida. Esse é o maior milagre que Deus pode fazer. O maior milagre que Deus pode fazer num coração é tirar da morte para a vida, mas precisa ouvir e crer, como Raabe ouviu e creu. Foi poupada. Josué deu a orientação: olha, poupe Raabe. A ordem era: você precisa estar em casa. Coloque esse fio vermelho aí na janela, como um sinal de que você creu e você vai obedecer. É o sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. E nessa manhã Deus está te convidando, nos convidando, a confiarmos totalmente nele. Você já pensou sobre a sua eternidade? Onde é que você vai passar a sua eternidade? Talvez até aqui você achou que você daria conta disso. Eu tenho dito que se no dia do juízo nós não estivermos debaixo do sangue de Jesus, nós só vamos ter a nós mesmos diante de Deus.
para tentar argumentar com Deus que é santo, 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 que nós merecemos estar ali porque nós fomos boas pessoas. Jesus diz: vós sois maus. Nós não somente fazemos coisas más, o nosso coração é mau. Nós precisamos nascer de novo, nós precisamos de uma nova natureza que só o Espírito Santo pode nos dar. E Ele faz isso quando nós ouvimos a palavra e cremos em Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã a crer. Crer no sentido de confiar totalmente. A fé salvadora é a fé que é depositada totalmente no Salvador Jesus. E eu quero orar por você nessa hora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que nessa manhã ouviu a palavra e tem sido chamado a, como Josué, a se render ao Senhor. Quando Josué percebeu que Deus estava ali, o visitando, o Deus revelado na pessoa de Jesus, do Cristo pré-encarnado, ele se rendeu, ele adorou e perguntou: Senhor, e agora, o que eu faço? E ele recebeu a orientação. Se você pedir nessa manhã, o Senhor Jesus não somente fará morada na sua vida, mas Ele vai ser o líder da sua vida. Conversão é isso, é você reconhecer a obra de Jesus no seu lugar e se render à sua direção a partir daquele momento. É uma nova vida. E eu quero convidar você a fazer isso. Talvez você entrou aqui nessa manhã, você está em casa, que ainda não se rendeu ao amor de Jesus. Ele te convida hoje a dizer: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu reconheço que sou pecador, mas eu creio naquilo que o Senhor fez em meu lugar. E a partir de hoje eu quero que o Senhor dirija a minha vida. A igreja está orando por você. E eu quero fazer um convite para você que está aqui. Você que hoje gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu me rendo ao Teu Espírito, eu me rendo ao Teu amor, eu creio que o Senhor é o meu Salvador. A partir de hoje a minha vida será Tua. Eu reconheço a Tua obra no meu lugar. A igreja está orando, eu quero orar por você. Há alguém nessa manhã que está aqui presente, que gostaria de dizer: Senhor, eu me entrego a Ti hoje. Eu Te reconheço como meu Salvador e Senhor. Onde você está? Se o Espírito Santo falou contigo, onde você está? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Você que quer fazer como Josué, se render ao Senhor, reconhecendo a sua glória, a sua majestade, o seu poder, reconhecendo que você não pode por você mesmo, mas pela fé, você quer depositar a sua vida no Senhor. Onde você está? Se o Espírito Santo falou contigo, você está aqui, fique de pé no seu lugar. Há alguém nessa manhã, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que está na sua casa, renda-se ao Senhor. A palavra diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o nome dele nessa manhã. Diga: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor fez em meu lugar. Quero convidar você, se você deseja tomar essa decisão, nós vamos orar juntos agora. Onde você está no seu lugar, fique de pé. Nós vamos orar juntos agora. Você que está recebendo a Cristo como Salvador da sua vida e Senhor, fique em pé, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Não há ninguém? Vamos orar então, amados. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos na dependência do Teu Espírito, na confiança da Tua palavra, no Teu caráter, Senhor. Obrigado, Senhor, porque para o Senhor não há portas fechadas. Obrigado, Senhor, porque pelo Teu poder, muralhas continuam caindo, continuam ruindo, diante da Tua glória e da Tua majestade. E nós declaramos nessa manhã a nossa dependência de Ti, Senhor. Declaramos que vamos viver pela fé, o justo viverá por sua fé. E nós confiamos no Teu nome, e nós confiamos no Teu poder. Abençoa a Tua igreja, usa-nos poderosamente nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor.